Oi pessoal, tudo bem com vocês? Na última aula a gente viu como é que funciona o controle de fluxo de execução de programas utilizando o conjunto de instruções do RISC-V, e nessa aula a gente vai ver como é que funciona a implementação de funções e procedimentos utilizando o ISA do RISC-V. Então, lembrando lá das instruções que a gente viu nas aulas anteriores, a gente viu que para fazer uma chamada de uma função, a gente vai estar utilizando a instrução JAWS, que ela recebe dois operandos de entrada. Ela vai ter que o primeiro é um registrador onde vai salvar o endereço da próxima instrução da função chamadora, enquanto o segundo operando ele vai ser o rótulo para onde a gente vai pular para a função que está sendo chamada. Então, o que normalmente vai acontecer nesse exemplo da instrução JAWS? A gente vai pegar o endereço do PC mais 4 e vai salvar no registrador A0. E o A0 ele vai saber qual que é o endereço da função chamadora, porque no momento que a gente terminar de executar todas as instruções da função, a gente precisa voltar para a função chamadora. E também a gente viu que existe uma pseudo-instrução com JAWS, onde a gente só precisa passar um único operando de entrada, que seria o rótulo. E aí, nesse caso, essa pseudo-instrução ela vai sempre salvar o endereço da função chamadora no registrador especial RA, que é o registrador que armazena sempre o endereço de retorno de função. Então, utilizando somente o JAWS com o rótulo, a gente sempre tem que voltar utilizando o registrador RA. Então, vamos ver um exemplo para ver como é que funcionaria essa chamada de função. Então, aqui a gente vai ter um exemplo da função chamada de hash, e essa função ela vai estar fazendo alguns algoritmos de criptografia. Vai aqui pegar os parâmetros de entrada de A0 e vai fazer aqui umas operações lógicas, operações booleanas. Aqui, por exemplo, vai fazer um AND, depois vai fazer aqui um deslocamento para a direita, tá? Desloca aqui 6 bits para a direita e finaliza ali com AND, e o valor que foi feito o hash ele vai estar em A0 aqui no final, tá bom? Então isso aqui é só uma função de exemplo. E aí como é que seria então a chamada para essa função de hash, que começa com um rótulo hash? A gente teria aqui em cima que para utilizar ela a gente precisaria primeiro passar o argumento de entrada no registrador A0, aqui usando a pseudo-instrução LI, que ele simplesmente pega o imediato e copia para o registrador A0, não importa o tamanho desse imediato, tá? Esse imediato pode ser 32 bits, e aí depois a gente tem a função do JAWS, que a gente viu, né? No caso aqui seria a pseudo-instrução do JAWS. Aí o endereço de retorno vai ser o registrador RA, e aí no final a gente vai ter que o resultado dessa função de hash, ele vai se encontrar no registrador A0. Aqui, depois da função de hash, fez aqui qualquer outra coisa, não pegou o resultado de fato. Mas a gente vê aqui que o resultado ele se encontra no registrador A0. E aqui, repare que o hash também é uma outra pseudo-instrução, que ele vai ser convertido na instrução JAWS-R. E aí, no JAWS-R, ele fixa qual que é o registrador de retorno que ele vai pular para o endereço. E aqui a gente vê que ele vai pular para o endereço RA, que foi salvo pela instrução de JAWS. Então aqui só para a gente deixar destacado, no momento que faz o JAWS, o PC mais 4 vai salvar no registrador RA, e aqui no momento que a gente finaliza a última instrução da função de hash, o hash ele vai acessar esse endereço de retorno que foi salvo no registrador RA pela instrução de JAWS. Aqui a gente vai ter um outro exemplo do que aconteceria se no momento que a gente estivesse executando as instruções da função de JAWS, a gente fizesse a chamada de uma outra função. Aqui chamando aqui essa função outra underline rotina. O que vai acontecer então com o registrador de RA? Visto que o JAWS ele sempre vai escrever no registrador RA. Então, a primeira vez que a gente chama o JAWS, o RA vai ser escrito com o endereço aqui do ADDI. No momento que a gente executa o JAWS novamente, então esse RA ele vai ser sobrescrito com o endereço do hash. E aí, no momento que a gente utilizar então a pseudo-instrução de hash, a gente não vai conseguir voltar mais para a função chamadora, voltar para esse ADDI. Então, o que acontece, né? Como é que a gente vai resolver esse problema quando temos uma função sendo chamada dentro de outra função? Sabendo que o RA ele vai ser sobrescrito e aí a gente vai perder a referência anterior. A solução é a gente salvar o valor do registrador RA em algum outro lugar e fazer a chamada dessa função. Aí no momento que essa função ela termine, ela executa lá o retorno,
aí a gente recupera esse valor do registrador RA e aí a gente consegue manter a referência normalmente. Onde normalmente a gente vai salvar esse valor do registrador RA. A gente poderia salvar em outro registrador, mas o mais comum é a gente estar salvando numa região do programa que a gente chama de pilha. Então, sempre quando a gente for fazer uma chamada dentro de uma função, a gente vai ter um trecho do código onde a gente vai salvar o valor de RA na pilha, vai fazer a chamada aqui da instrução usando a instrução de JAWS, e aí, antes de a gente retornar a própria função, a gente vai recuperar esse valor do registrador da pilha. E aí, assim, a gente vai conseguir manter tudo funcionando sem ocorrer nenhuma inconsistência. Sempre quando tem uma função que está sendo executada, a gente costuma chamar que essa função ela é uma rotina ativa. Ou seja, todas as variáveis locais utilizadas por essa função, elas vão estar alocadas nessa região de pilha e ela vai ser usada pelo processador, pelos registradores. A gente pode ter várias funções alocadas na pilha, só que a gente vai estar olhando aquela função que vai estar no topo. E aí a gente pode ter várias funções ativas a cada momento, e para cada rotina ativa a gente vai ter algumas informações, como o endereço de retorno, para voltar para a função chamadora, vai ter as variáveis locais delas, que podem ser tanto os argumentos de entrada, também os parâmetros de saída, e a gente tem outras informações locais conforme elas vão alocando valores variáveis dentro da chamada de função. No momento que uma rotina ela é invocada, vai ser alocado espaço na pilha, salvando essas informações do endereço de retorno das variáveis locais. E no momento que uma rotina retorna, o que ela vai fazer? Ela vai desalocar espaço que foi alocado na pilha, e aí ele vai fazer esse retorno para a função chamadora. Aqui a gente vai ter um exemplo, então, como é que seria a organização da memória, como um programa ele é dividido na memória no momento lá que tem o loader. Quando o escalonador de médio prazo do sistema operacional, ele aloca esse programa na memória. Então, normalmente, a gente vai ter o seguinte esquema. A gente vai ter uma região da memória principal que vai conter o código do programa que está sendo executado, representado aqui por esse ponto text. A gente vai ter uma região do código onde vai ser informações que vão ser carregadas estaticamente, como constantes, variáveis globais, eles vão ficar numa região à parte, podendo ser acessado por qualquer função ou rotina ativa no momento. A gente vai ter, no final, uma área que tem uma região dinâmica, que vai ser aquela área correspondente pela ARIP e pela pilha. Então, essas duas regiões elas vão compartilhar o mesmo espaço de endereçamento. Conforme vão sendo alocadas estruturas de dados dinamicamente, essa região vai sendo preenchida. Então, normalmente o sistema operacional ele começa alocando o endereço base da RIP com os endereços menores. Aqui considerando que o endereço da memória principal ele vai de baixo para cima. Então a RIP ela começa aqui com endereços menores e conforme vai sendo alocado estruturas de dados na RIP, ele vai incrementando o endereço. Enquanto a pilha ela começa a ser alocada nos endereços superiores, o endereço máximo dessa região que foi alocada. Então aqui é a base da pilha e conforme a gente vai alocando elementos na pilha, ela vai decrementando o topo da pilha. Então aqui perceba pela setinha que quando a gente coloca elemento da pilha, por ela começar com o endereço base superior, sempre quando a gente for alocar elemento, a gente vai então decrementar o endereço, porque aqui a gente vai ter uma grande região vazia, tá? Que vai ser preenchida tanto pela RIP, tanto pela pilha. Então a gente tem esse esquema que é normalmente implementado pelo sistema operacional. Aqui só para dar exemplo de tipo de estruturas de dados que são alocadas na RIP, são aquelas estruturas que são alocadas dinamicamente. Por exemplo, um vetor alocado dinamicamente, a gente pode imaginar lá no C, né? Quando a gente usa o malloc para alocar usando um ponteiro. Então, essas estruturas de dados alocadas com malloc, elas vão para essa região da RIP. Se a gente for pensar em qualquer linguagem orientada a objeto, todo tipo de objeto que a gente tem manipulando nessas linguagens, eles são alocados na RIP. E a pilha, ela fica especificamente para ser utilizada para chamadas de funções, chamadas de procedimentos, chamadas de métodos, se a gente for pensar em linguagem orientada a objeto. E aí na pilha vai ter aquele esquema que a gente viu, vai ter o endereço de retorno e os parâmetros de entrada da função, né? E as variáveis locais que vão sendo alocadas conforme essas funções, procedimentos são chamados e desalocadas conforme elas forem terminando. Só para a gente ver uma ilustração, aqui a gente vai ter uma região de pilha e ela já tem alguns elementos que foram alocados.
Então, nesse sentido, a gente vai sempre considerar que a base da pilha ela vai começar ali nos endereços superiores, visto a ilustração anterior que a gente viu. Então, aqui, esse primeiro elemento, por exemplo, ele seria o início da pilha. O primeiro elemento que foi alocado na pilha e o último elemento da pilha será, então, esse no endereço mais inferior. Então, perceba que aqui, nessa primeira região do endereço superior, ele é o primeiro elemento e o segundo elemento, quando for empilhado, ele vai decrementando o endereço. E aqui do lado, repare que a gente vai ter um registrador, o registrador SP de Stack Pointer, que ele sempre vai apontar qual que é o endereço do topo da pilha. Então, como o topo da pilha é sempre o endereço mais inferior, então aqui o SP ele vai estar apontando para esse endereço em hexadecimal, esse 04 é 4. Dado esse cenário, como é que a gente faz para colocar um novo elemento na pilha? Salvar um novo valor da pilha? A gente vai fazer isso utilizando o registrador SP, o nosso Stack Pointer. Então, para a gente conseguir fazer isso, primeiro a gente vai ter que ajustar o SP. O SP aqui, ele vai estar apontando para o topo da pilha. Então, se a gente quer adicionar o valor, a gente primeiro tem que mover ele para a região abaixo, né? Então, a gente vai fazer isso utilizando a instrução do ADDI. Então, a gente diminui 4 bytes. Lembrando aqui que o RISC-V, a gente está vendo a arquitetura de 32 bits. Então, cada elemento que é salvo na memória, ele consome 4 bytes. E a gente está considerando que a memória ela tem um endereçamento por byte. Então, por isso, a gente precisa decrementar 4 endereços, já que um dado ele vai consumir 4 endereços da memória. Então, para a gente alocar um elemento na pilha, primeiro a gente vai mover o Stack Pointer, vamos decrementar por 4, aí ele vai mover, né, para o endereço mais inferior da pilha, e depois que a gente decrementa o Stack Pointer, basta a gente salvar o valor utilizando o Stack Pointer como endereço base, usando a instrução do store, né? Aqui no caso, o SW para salvar 4 bytes. Então a gente vai pegar esse valor de A0 e vai salvar nesse novo espaço que a gente abriu na pilha. E aqui a gente bota o deslocamento 0 porque a gente vai estar utilizando o próprio endereço armazenado no Stack Pointer. Vamos ver o passo a passo como é que seria. No momento que faz essa adição, a gente vai decrementar o valor do Stack Pointer, ele vai apontar para o endereço mais inferior. A gente vai agora salvar, utilizando a instrução de SW, o valor de A0 para dentro desse novo endereço. E depois a gente vai ter o nosso elemento já alocado dessa maneira. É assim que a gente vai estar incrementando o valor da pilha. É assim que a gente vai salvar, por exemplo, o valor do registrador RA antes de fazer uma chamada de função. E aí como é que seria agora para a gente desalocar, desempilhar a pilha? Pegar esse valor que a gente alocou e retornar novamente. Então, da mesma forma, primeiro a gente vai ler o valor que está no topo da pilha, como exemplo do nosso load. A gente vai pegar esse valor, salvar no registrador A1, e depois a gente vai incrementar o Stack Pointer. Fazendo isso, ele agora vai apontar para o endereço mais superior. E dessa forma a gente vai conseguir desalocar o valor que a gente tinha alocado antes. A gente pode ter duas formas para implementar essa região de pilha, que depende mais do sistema operacional. A gente pode ter o que a gente chama de pilha descendente, que a gente começa com o endereço base no maior endereço e conforme a gente vai alocando o elemento, ele vai decrementando para o menor endereço, né? A gente vai diminuindo o endereço dessa região de pilha. E a gente tem a pilha ascendente, onde o endereço base da pilha, ela começa no menor endereço e conforme a gente vai alocando o elemento na pilha, empilhando elementos, ele vai aumentando esse endereço. Sempre o topo da pilha ele vai apontar para o maior endereço na pilha ascendente. E na pilha descendente, o topo da pilha vai apontar para o menor endereço. No caso do RISC-V, a gente vai utilizar a pilha descendente. A gente sempre vai considerar que o endereço base da pilha ela começa sendo alocado no maior endereço e o topo ele aponta para o menor endereço. E aí a gente vai ter duas situações na pilha descendente, que é o caso de pilha cheia e o pilha vazia. Então, no caso de pilha cheia, o Stack Pointer ele sempre vai apontar para aquele elemento que está no topo da pilha. E aí, como é que vai ser a situação de empilhar e desempilhar? Então, para empilhar, a gente vai precisar simplesmente decrementar o Stack Pointer e depois armazenar o dado utilizando a instrução de SW, as instruções de store. E para desempilhar, a gente vai primeiro ler o dado e depois incrementar o SP, conforme a gente viu nos exemplos anteriores. Outro tipo de configuração que a gente pode ter seria o de pilha vazia, que é onde o registrador SP ele vai apontar para o elemento após o topo da pilha, ou seja, ele vai apontar para uma região
vazia, uma região que não está desalocada, que é depois do topo da pilha. E aí como é que ficaria as operações de empilhar e desempilhar? Então, como ele já está apontando por uma região vazia, um elemento vazio, então primeiro ele escreveria o dado nessa região vazia e depois decrementaria o SP para apontar novamente para um elemento que está vazio. E para desempilhar, primeiro ele voltaria para o elemento do topo da pilha, né? Dado que ele não está apontando para o topo, ele está no elemento posterior ao topo, então ele precisaria incrementar o SP depois do dado. Então é uma pequena diferença em relação ao pilha cheia. E o que a gente vai estar considerando então é uma pilha descendente e cheia, como a gente viu nos exemplos anteriores. No momento de empilhar, a gente vai precisar decrementar sempre o stack pointer e depois fazer o armazenamento do valor que a gente quer na pilha utilizando alguma das instruções de store, aqui no caso do SW. E para desempilhar, o que a gente vai fazer? A gente primeiro vai ler o elemento do topo da pilha, usando aqui as instruções de load, no caso do MW, e depois vai incrementar o registrador do stack pointer, vai incrementar o SP. Então lembrem sempre dessa ordem, pessoal. A gente vai estar utilizando essa ordem. Essa maneira de empilhar e desempilhar, ela também recebe o nome de full descendant. Então vamos ver alguns exemplos de como seria para empilhar múltiplos elementos na pilha. Nesse exemplo, a gente vai querer alocar 3 elementos na pilha, onde cada um desses 3 elementos eles vão ter 4 bytes. Então a gente consegue, com uma única instrução de add, já fazer esse alocamento. Como é que a gente faria? Então se a gente quer 3 elementos de 4 bytes, então a gente vai ter que decrementar 12 bytes. E o SP ele já vai estar apontando para o último elemento da pilha, que seria o topo da pilha. E aí como é que a gente vai fazer agora para alocar esses 3 elementos nesse novo espaço que foi alocado? A gente vai estar utilizando instruções de SW, e aí a gente vai começar então alocando o primeiro elemento utilizando agora os deslocamentos. Então repare que a cada múltiplo de 4 a gente vai conseguir colocar um valor diferente. Sabendo que o SP ele já é o topo da pilha, a gente consegue utilizar o campo de deslocamento da instrução de SW para acessar os elementos anteriores da pilha. Então, quando a gente desloca com 4, ele vai então acessar o penúltimo elemento, né? Ele vai estar incrementando o 4 quando ele for calcular o endereço efetivo da instrução. Então, esse aqui seria o penúltimo elemento e o antepenúltimo elemento seria aqui com um deslocamento de 8. Então, para alocar o primeiro elemento, a gente vai estar utilizando o deslocamento aqui de 8, sabendo que o SP ele já está lá no topo da pilha. E aí o segundo elemento ele vai ser com deslocamento de 4, e o último elemento que vai ser o topo da pilha, a gente vai ter o deslocamento de 0. E aí como é que seria para a gente desempilhar agora esses elementos? A gente vai fazer da mesma forma. Então a gente começa desalocando o topo da pilha, então o SP está no topo. Então a gente vai estar utilizando o deslocamento 0 para pegar o último elemento da pilha, salva aqui para o A2, depois a gente vai para o penúltimo elemento da pilha, usando o deslocamento 4, salva aqui em A1, seguindo a mesma lógica, pega o antepenúltimo elemento, salva aqui em A0. E depois que fez todo o load da pilha, aí é só ajustar o stack pointer. Então, como a gente tinha decrementado menos 12, agora para desalocar a gente vai incrementar com 12. E aí ele vai voltar para o topo que ele estava apontando anteriormente. Então, repare, pessoal, que sempre vai ter essa lógica no momento que a gente for alocar e desalocar valores na pilha. A gente sempre vai ter que se atentar nessa quantidade de bytes que vai ser alocada, que sempre tem que ser múltiplo de 4. E também no deslocamento das instruções de load e store. Sempre vão ser múltiplo de 4. E vocês têm sempre que prestar atenção que acessando o deslocamento 0 é sempre o topo da pilha. Aqui tem um exercício para vocês estarem praticando, que é para determinar qual que é o valor dos registradores A1 e A2 após a última instrução que está sendo executada, ou seja, após finalizar esse ADDI. E aí vocês falam aí qual que é o valor de fato de A1 e A2. Então agora que a gente viu como é que aloca e desaloca valores na pilha, como é que seria então naquele nosso exemplo anterior, para fazer uma chamada de uma função dentro da função de hash que a gente acabou de chamar. Então aqui no nosso caso, antes de fazer o JAL para outra rotina, o que a gente vai fazer? Então primeiro a gente vai salvar o conteúdo do registrador RA na pilha. Como é que a gente vai fazer isso? Primeiro vamos decrementar o registrador SP, que é o topo da pilha. Depois vamos usar a instrução de SW para salvar o valor de RA no topo da pilha. E aí depois que a gente faz essas duas operações para empilhar o valor de RA, a gente consegue usar o JAWS sem nenhum problema. E aí quando o JAWS terminar, ele vai retornar os valores que a função de hash vai utilizar.
E antes de a gente retornar a função de hash, a gente vai precisar saber qual que é o endereço da função chamadora de fato. E aí a gente vai primeiro ler o valor de RA, né, atualizar o valor de RA com o valor que foi salvo na pilha e desalocar a pilha fazendo um incremento no registrador SP. E depois a gente faz isso, aí é só usar a pseudo-instrução de hash ou a instrução de OR para fazer o retorno da função. E assim a gente garante que não vai ter nenhuma inconsistência e nenhum problema para a chamada da função de hash. Aqui temos um cenário bem comum quando a gente está fazendo a compilação do nosso programa, que seria a gente ter um programa na nossa função principal que está chamando uma função, aqui no caso esse JSort, só que a implementação do JSort ele vai estar em um outro arquivo. Ele vai estar nesse arquivo aqui de JLib. E aí como é que seria essa link edição desses programas, como a gente viu nas aulas anteriores? Para a gente relembrar as etapas de execução do programa, a gente tem um arquivo com a extensão .s, que ele vai conter o código em linguagem de assembly. O arquivo com a extensão .o, ele é o arquivo com a representação binária correspondente ao arquivo da linguagem de assembly. Aí, por final, a gente vai ter que realizar a etapa de link edição. A gente vai pegar vários arquivos com a extensão .o e vai unificar ele no arquivo executável, atualizando as referências, como a gente viu nas aulas anteriores. Aí ele vai gerar esse arquivo aqui, main.x. Aqui é .x porque a gente não tem uma extensão específica para um arquivo executável, por exemplo, no Linux. Então pode ser qualquer extensão nesse sentido. E aí o que a gente vai ter nesse nosso exemplo? O JSort ele é o programa da Maria, que ele vai ter essas especificações. Ele vai receber dois argumentos de entrada. Vai ser um ponteiro A e um inteiro N, enquanto na biblioteca do João, o JLib, ele vai ter de fato como que a implementação do JSort, recebendo também dois parâmetros de entrada. Aqui a gente vê que a Maria está chamando a função JSort usando a instrução de JAWS, só que essa instrução JSort ela precisa de dois argumentos de entrada. A gente vê que está passando o segundo argumento no registrador A0. A gente não sabe onde está alocado o primeiro argumento, que seria o ponteiro A. Então, onde que a gente vai passar esses parâmetros de A e de N exigida para a instrução JSort? A gente pode ter várias formas de passar isso. A gente pode passar pelo registrador, pode passar pela pilha, entre outras formas. Então, para a gente conseguir formalizar essas questões de chamada de funções, a gente tem o que a gente chama de ABI, que vem de Application Binary Interface. Seria um conjunto de regras que devem ser seguidas quando a gente lida com um conjunto de instruções de arquitetura. E aí a gente vai ter algumas convenções nesse conjunto de regras que ditam como deve ser feita uma chamada de função, uma chamada de rotina. Então essas convenções vai definir onde os argumentos de entrada devem ser passados e onde o valor deve ser lido, quais são os registradores específicos. Isso tudo é definido pela ABI. A gente vai ter várias ABIs que são disponíveis no ISA de um processador. Aqui a gente vai estar utilizando especificamente essa ABI do RISC-V, que seria essa ILP32. Aqui tem o link onde vocês podem estar conferindo toda a documentação dessa ABI que a gente está utilizando. A gente vai passar somente por algumas regras mais básicas que a gente vai estar utilizando no nosso curso. Então, com base nessa ABI que a gente vai utilizar, quais são as convenções de chamadas de funções que a gente vai ter? Então, primeiro, se a gente tiver um valor de 32 bits retornado de uma função, esse valor vai ter que estar sempre armazenado no registrador A0. Se o valor retornado ele tiver 64 bits, né, tiver de 32 a 64 bits, aí a gente vai estar utilizando os registradores A1 e A0. Então, repare aqui, nessa ordem, pessoal, que os bits menos significativos desse valor de 64 bits vai estar no registrador A0 e os bits mais significativos vão estar no registrador A1. Lembrando que os registradores, na arquitetura que a gente está usando, eles sempre vão ter 32 bits. Então, precisaria de dois registradores para armazenar um valor de 64 bits. Para a gente passar os parâmetros de entrada de uma função, os argumentos de entrada, a gente pode fazer isso de duas maneiras. A gente pode passar através dos registradores, utilizando aqueles registradores especiais que a gente viu, né, de A0 até A7, ou a gente pode passar o argumento de entrada através da pilha. Então, a ABI que a gente vai estar usando, ela vai fazer uso tanto de registradores e tanto da região de pilha para a gente fazer essa passagem de parâmetros. E aí, qual é a regra para a gente passar ou pelos registradores ou pelas pilhas? Se a função tiver argumentos de entrada que vão ser valores escalares com até 32 bits, ou seja, que sejam de 32 ou menos bits, então os primeiros 8 parâmetros de entrada sempre vão ser armazenados nos registradores de A0 a A7. Então, funções que tenham menos de 8 parâmetros sempre vão ser utilizados registradores, se os valores forem valores escalares.
Se tiver mais do que 8 parâmetros, o que vai acontecer? Os primeiros 8 parâmetros vão ser armazenados nos registradores e os demais parâmetros vão ser alocados na pilha. A gente vai ter o uso do stack pointer alocando espaço na pilha e colocando esses parâmetros excedentes na pilha para ser utilizado pela função. E aí, como é que é a regra para a gente fazer a chamada de função? Então, antes de chamar qualquer função, os parâmetros eles precisam ser empilhados ou atribuídos aos registradores. Os argumentos de entrada precisam ser colocados nos seus devidos lugares antes de fazer qualquer chamada de função. Nas situações, a gente vai ter parâmetros que são alocados na pilha, então o procedimento, a função que está utilizando esses parâmetros, vão estar acessando esses argumentos de entrada através do stack pointer e ele não pode remover esses parâmetros de entrada. A única função que pode remover é aquela que alocou de fato, ou seja, a função chamadora que alocou os argumentos de entrada, somente ela pode remover esses argumentos de entrada da pilha. Após o término da instrução chamada, aí sim a função chamadora vai poder desalocar esses parâmetros de entrada. Então lembrem sempre disso, pessoal. Aquela rotina que aloca um determinado valor na pilha, ela que tem que desalocar. Você não pode fazer com que uma função que é chamada por ela desaloque aqueles elementos que a função chamadora alocou. Então tomem cuidado com isso e sempre prestem atenção nisso. Vamos ver um exemplo de como seria para passar esses argumentos de entrada para uma função. Aqui a gente vai ter a função sum10, que ele vai receber 10 argumentos de entrada, ele vai retornar a soma desses 10 argumentos. E aqui vai ser o exemplo da chamada de função que ele vai ter. Ele vai passar aqui 10 valores aí variando sempre de 10 em 10, né? Vai de 10 a 100. E aí como é que seria a implementação com RISC-V? Primeiro a gente vai precisar alocar os argumentos de entrada. Então a gente vê que qual regra que ele vai se encaixar. A gente vai ter que os argumentos são valores escalares, a gente vai pegar os 8 primeiros argumentos e vamos passar através dos registradores de A0 a A7. Então repare que aqui a gente vai passar os 8 primeiros argumentos nos registradores de A0 a A7. Os demais argumentos, os outros 2 que sobraram, a gente vai colocar na pilha. Então aqui abaixo a gente vai alocar espaço na pilha, decrementando 8 bytes. Lembrando que tem que ser sempre múltiplo de 4. E depois que a gente decrementou esses 8 bytes, a gente vai começar agora a alocar esses valores. Então aqui a gente vai ver que o último argumento 100, ele vai ser copiado no registrador T1. Vamos utilizar a função SW para salvar esse argumento na pilha, deslocando 4 bytes. E o penúltimo elemento 90 vai ser colocado no topo da pilha. Então repare que depois que a gente colocou todos os 10 argumentos de entrada, aqui vai ter 8 argumentos, mais 2 argumentos colocados na pilha através da instrução de store. E aí a gente vai conseguir, de fato, chamar a função. E repare que a gente só vai desalocar o espaço na pilha, esses 8 bytes que a gente alocou, ao término do jowl. Então repare que após o jowl a gente vai ter esse ADDI com um stack pointer, somando 8 bytes. Então é ele que vai desalocar os argumentos de entrada para a função sum10. Aqui a gente tem como seria a implementação da função sum10. A gente sabe que 2 argumentos vão estar na pilha, então a gente já consegue ler exatamente eles. Vamos ler ele com o deslocamento 0 e 4 do stack pointer. Então a gente já leu os 2 argumentos que vão estar em T1 e T2, e os demais vão estar em A0 e A7. E como o retorno da função é sempre no registrador A0, então repare que as somas já vão acumulando os valores já de fato nesse registrador A0 para a gente conseguir retornar a função. Então repare, né, que primeiro é somado A0 com A1, depois soma com A2, A3 até A7, e aí depois que finalizou A7, a gente vai somar o valor de T1 e T2. Então essa seria a implementação para somar esses 10 valores que vai retornar no registrador A0. Existem várias formas de a gente fazer passagem de parâmetros para uma função que depende da linguagem de programação que está sendo utilizada. Mas basicamente a gente vai ter 2 tipos de passagem de parâmetros que importa de fato para o conjunto de instruções da arquitetura. E seria as passagens de parâmetros por valor e por referência. Quais são as diferenças entre essas 2 passagens? A primeira, por valor, a gente vai pegar o valor de fato e vai copiar ele para o registrador ou para a região de pilha. Enquanto na passagem por referência, a gente vai copiar o endereço da variável no registrador ou na região de pilha. Então, para acessar o valor desse endereço, a gente vai precisar acessar por dentro da função. Então, essa que é a diferença. Por valor, a gente copia o valor que vai ser utilizado, e por referência, a gente copia o endereço da variável
que vai ser utilizada na função. A gente viu até agora como é que seria a passagem por valor. Então, só para a gente lembrar como é que seria a passagem de parâmetros desses dois tipos, utilizando a linguagem C, quando a gente tem a passagem por valor, simplesmente a gente já coloca o valor de fato. Aqui a gente tem a chamada dessa função POL2, que vai fazer a exponenciação, passando simplesmente o valor. E aqui na declaração da função, a gente tem a declaração da variável que vai receber esse valor para a função, que aqui no caso vai ser um inteiro mesmo. E aí, como é que seria então a conversão de uma passagem de parâmetro por valor? Então, primeiro a gente vai definir qual que é o argumento de entrada da função. Vamos pegar o valor 42 e colocar ele no registrador a 0, e depois vamos utilizar a instrução de JAWS para fazer a chamada da função POL2. E aqui no POL2, o que vai acontecer? Como ele já sabe que esse único argumento de entrada vai estar em A0, ele simplesmente vai fazer essa exponenciação. Vai pegar o valor em A0, multiplicar por A0 e fazer o retorno da função. Nesse exemplo, o POL2 ele sempre vai fazer a exponenciação ao quadrado. E a gente acessou os valores diretamente nos registradores. Como é que seria se a gente passasse uma variável por parâmetro de entrada ao invés do valor de fato, o valor 42? Tá, aqui nesse exemplo, a gente vai ter agora uma variável x, que é uma variável global, e a gente vai pegar o valor dessa variável e vai passar pelo POL2. Como é que seria isso? Antes de chamar a função do POL2, a gente precisaria passar o valor da variável x para o registrador A0, que é o argumento de entrada da função de POL2. Como é que a gente faria isso? Primeiro, a gente precisaria da referência dessa variável, e aqui a gente está utilizando a pseudo-instrução LA para pegar o endereço da variável x, copiar para o registrador T1, e aí a gente precisaria ler o valor dessa variável. Então essa variável está alocada na memória. A gente vai utilizar a instrução de load para estar lendo o valor dessa variável, o endereço dessa variável, e salvando aqui no registrador A0. Então dessa forma, depois que a gente leu o valor da variável na memória, salvou em A0, e aí a gente chamaria o POL2 da mesma forma, utilizando a instrução de JAWS, tá? E aqui o POL2 ele continua da mesma forma, porque a gente fez uma passagem de parâmetros por valor. Então, nesse caso, a gente sempre vai passar o valor que vai ser utilizado pela função antes da chamada dela. Agora vamos ver um exemplo de como seria a passagem de parâmetros por referência. Aqui a gente vai ter uma função de incremento chamada de inc, que vai receber um parâmetro de entrada e vai retornar um inteiro como saída. E esse parâmetro de entrada ele vai ser um valor passado por referência. Então repare que utilizando C, ele já declara essa variável como um ponteiro. O tipo de ponteiro no C, ele sempre vai armazenar o endereço de uma variável. Então, a partir disso, a gente sabe que não podemos acessar o endereço diretamente desse argumento de V. O que a gente vai fazer? A gente vai acessar o valor de V para fazer esse incremento que ele quer. E aí, no C, para a gente conseguir acessar um valor de um ponteiro, a gente sempre coloca esse asterisco na frente. Aqui a gente está acessando o valor de V, incrementando com 1 e salvando novamente no valor de V. Então, dessa forma que seria a implementação do passagem por referência. E aí, como é que seria uma chamada de função passando um parâmetro por referência? Então, aqui na função de main, a gente vai ter a variável x, e como a gente quer passagem por referência, a gente precisa passar o endereço dessa variável, que aqui no C é representado sempre por esse e comercial. Se a gente coloca um e comercial na frente de qualquer variável, a gente vai estar acessando o endereço dessa variável, não o valor. Então, como é que seria para a gente gerar o conjunto de instruções de arquitetura? Então, primeiro, como é que seria a chamada? Então, agora a gente vai passar o endereço da variável x. Ao invés de a gente ler o valor antes da chamada de função, a gente vai pegar o valor da variável x, que aqui vai ser um rótulo que a gente vai ter mapeado no programa, e vamos ler esse endereço para o registrador A0, utilizando a pseudo-instrução de LA. E aí a gente faz a chamada do inc, normalmente utilizando a instrução de JAWS. Aqui, só para a gente ter um exemplo, como é representado, na verdade, essa variável de x, então aqui em cima a gente vê que a gente vai ter um rótulo. A gente tem sempre algumas seções que formam um arquivo com linguagem de montagem. A gente vai ter a seção que a gente chama de .data, vamos ter a seção .text, entre outros. Então, sempre quando tem a seção .text, tudo que é escrito abaixo é o código fonte linguagem de montagem. Essa seção de .data é onde a gente coloca as variáveis globais, as constantes, tudo aquilo que é alocado estaticamente. Então, no .data, a gente vai ter uma variável global x, como a gente pode ver aqui no nosso exemplo, que o x ele é uma variável global. E aqui, então, como que seria a declaração do x? A gente vai ter esse tipo, .skip, esse skip a gente pede pular uma quantidade de bytes. Como o inteiro ele tem 4 bytes, ele tem esse .skip 4. Tá? Isso significa que ele vai ter um espaço de 4 bytes reservado nessa região do código.
Então, no momento que for carregado no programa, ele vai ter, então, 4 bytes reservados. Esse 4 bytes vai representar a variável x. Repare que aqui não foi inicializado. Se tivesse sido inicializado, a gente colocaria o valor dele. Como é que seria a implementação da função de incremento? Como a gente tem o valor, que é um ponteiro, é uma referência de uma variável, então a gente vai utilizar esse endereço para ler o valor de fato, o valor que vai estar na memória principal. Então, o endereço vai estar no registrador A0, a gente vai ler esse valor utilizando a instrução de load, vai armazenar aqui no T1, e aí depois que a gente leu esse valor, basta fazer o incremento normalmente, usando aqui o ADDI para incrementar 1 no registrador T1, e no final a gente precisa salvar esse valor incrementado de volta na memória principal. E aí a gente vai utilizar a instrução de SW para pegar o novo valor de T1 e atualizar lá no endereço que foi passado por parâmetro, e aí a gente retorna dessa função. Então repare, a única diferença, pessoal, é que a gente está passando o endereço como argumento de entrada da função. Aqui a gente vai ter um outro exemplo que é bem comum, né, que seria a função de swap, que seria esse troca. A gente quer pegar o valor de A e copiar para o B, e o valor de B e copiar para o A. Então, normalmente, a gente vai ter uma variável auxiliar, que aqui na função é chamada de T. Então, o T recebe o valor de A, aí o A a gente copia o valor de B, e o B pega o valor de T, que tinha o valor de A anteriormente. Então, essa aqui é a função de swap padrão. Como é que seria a conversão dele? A gente pegaria, primeiro, todos os valores que foram referenciados pelos argumentos de entrada. Então, a gente sabe que A0 vai ser o endereço de A, A1 é o endereço de B. Então, a gente lê esses valores, salva em T1 e T2. E aí, como a gente vai querer inverter os valores, a gente salva na memória, invertendo o endereço base. Então, T1, que é o valor de A, a gente vai salvar agora utilizando o endereço de B. Então, T1 agora vai ser salvo no endereço de B. E o T2, que é o valor de B, a gente vai salvar agora no endereço de A, que é A0. Então, com isso aqui, a gente vai ter a função de swap, que é bem comum de a gente estar implementando. Aqui a gente vai ter um exemplo de chamada da função de swap, de troca. Como é que seria? Temos aqui duas variáveis x e y, passa o endereço delas como entrada. Então, como é que seria a definição dos argumentos do swap? A gente faria da mesma forma que a gente viu na função de incremento. A gente utilizaria a pseudo-instrução de LA para copiar o valor de rótulos x e y para dentro de registradores de entradas A0 e A1 e utilizaria o JAL para chamar a função de troca. E aqui a gente pode ver um outro exemplo para estar alocando essas variáveis globais dentro da seção de .text, utilizando o comando de .como. Então aqui vai ter os rótulos x e y e aqui como que a gente alocaria 4 bytes representando o tipo de inteiro. Outra questão que a gente tem que lembrar quando a gente lida com funções é como que a gente vai fazer a alocação de variáveis locais. Em alguns cenários a gente não consegue alocar somente essas variáveis em registradores. Se a gente tiver uma variável que seja um tipo longo, como por exemplo um vetor ou um registro, ou se a gente tiver muitas variáveis locais que vão ser utilizadas pela função. Então, nesses casos, a gente vai precisar colocar parte das variáveis locais na memória. Primeiramente, a gente sempre vai utilizar os registradores para estar armazenando as variáveis locais, mas se não for possível, a gente vai estar colocando elas na memória. Como as variáveis globais elas podem ser utilizadas por todas as funções do programa, elas sempre vão ser declaradas em seções diferentes, as seções .data e esse .bss. E com isso a gente vai ter somente uma cópia de uma variável global que pode ser utilizada por todo o programa. E cada variável global ela vai ser identificada por um rótulo, como a gente viu nos exemplos anteriores com as variáveis x e y. Enquanto as variáveis locais, elas são alocadas de forma dinâmica na memória. Ou seja, conforme forem ocorrendo as chamadas de funções, você vai precisar alocar essas variáveis locais para serem utilizadas somente pela função atual. E depois que essa função finaliza, a gente precisa desalocar essa variável local para não ser utilizada por mais nenhuma outra função. Então elas estão a todo momento sendo alocadas e desalocadas. E por causa disso a gente pode ter várias cópias de uma variável local em diferentes chamadas de função, em diferentes rotinas ativas. Porque a gente sempre vai estar fazendo passagem de parâmetro. Então, se a gente tem a função main, que tem a variável x, e a gente passa por parâmetro na primeira função, a gente vai ter duas cópias da variável x. E se essa função ela chamar uma outra função passando como parâmetro a variável x, a gente vai ter uma terceira cópia, e assim sucessivamente. Então, repare que para conseguir manter variáveis locais, a gente sempre vai estar utilizando a região de pilha, a gente sempre vai estar manipulando o registrador SP, o stack pointer. Vamos ver um exemplo de como seria o uso dessas variáveis locais, então. Aqui a gente vai ter a função de full, que ela não tem nenhum argumento de entrada,
E aqui, repare que ela vai ter uma variável local, essa variável id que foi declarado dentro dessa função. E aí a gente vai ter outra chamada, esse getUID, e a gente vai retornar esse id para a função chamadora. Como é que seria a implementação em linguagem de montagem? A gente vai primeiro, então, no momento que entrou lá no full, a gente vai estar alocando espaço na pilha. Então a gente decrementou aqui -4 para alocar essa variável id. Aí aqui a gente vai ter um move pegando o endereço do stack pointer e colocando no A0, que aqui vai ser o argumento de entrada para a função getUID. Então repare que aqui, ó, ela pegou o endereço. Por isso que teve esse move, para copiar o endereço para A0. Então no final, o que a gente vai ter feito, como foi uma passagem por referência, esse getUID ele vai preencher o valor do id com algum parâmetro. Então a gente precisa ler esse valor da memória e armazenar em A0. Lembrando que como a gente vai retornar esse valor do id, o retorno sempre vai nos registradores A0 e A1. Então já prevendo que vai retornar no A0, a gente vai ler o valor da variável id, que foi alocado pela função getUID, utilizando como base o topo da pilha. A gente leu o valor, salvou em A0, e aí a gente vai desalocar a pilha, incrementando com 4, e vai retornar o valor. Então, o valor que está em A0, ele vai ser acessado pela função chamadora. Vamos ver outro exemplo de uso de variáveis locais. A gente vai ter a função bar, e ela vai ter uma variável local que vai ser um vetor com 8 elementos. E aqui a gente vai chamar essa função init v, que vai passar esse vetor como entrada, e no final a gente só vai retornar um elemento desse vetor, que seria com o índice 4, seria o quinto elemento do vetor. Como é que seria, então, a conversão para a linguagem de montagem? Primeiro, a gente vai alocar espaço na pilha para essa variável local, esse vetor. Então, como são 8 elementos, decrementa com -32. E aí, para chamar essa initv, a gente vai passar o endereço do vetor. Então, repare que quando a gente tem um vetor, a representação da variável, sem acessar nenhuma posição, é sempre um ponteiro, tá? É sempre o endereço do vetor. Por isso, a gente não passou o e-comercial do lado. Ele já contém o endereço. Então, aqui a gente vai ter novamente esse move, né? Para pegar o valor da pilha e passar para o A0. Aí vai chamar essa função de initv, que vai provavelmente preencher esse vetor de alguma forma. Aí, no final, a gente vai precisar retornar em A0 somente a posição 4 desse vetor. Então, qual vai ser a posição 4? A gente vai deslocar aqui com 16. Então, repare aqui, né, que 4 vezes 4, né, dá 16. Então, pega aí o elemento com o índice 4 desse vetor, salva em A0, e aí a gente já preparou qual que é o retorno da função. O que vai faltar é a gente desalocar a pilha. Como a gente alocou 8 elementos, a gente vai incrementar aqui com 32, desalocando 8 elementos, e aí a gente vai ter o retorno normalmente. Até agora vimos vários exemplos de como é feito chamada de funções, como é que é feito passagem de parâmetros, tanto por valor por referência, como é que é feito a alocação de variáveis locais. Como que seria a política do uso dos registradores? A gente viu que os registradores podem ser utilizados por várias rotinas, armazenando vários tipos de valores. Pode armazenar valor de variável, valor de retorno de função, valor de argumento de entrada e assim por diante. Então, sempre que quando a gente precisar utilizar um registrador, a gente não pode causar inconsistência no nosso programa. Se a gente precisar utilizar uma grande quantidade de registradores, a gente sempre vai precisar salvar o valor antigo dele na pilha para poder utilizá-lo e no final a gente recuperar esse valor antigo, porque esse valor antigo dele pode estar sendo utilizado por uma outra função. Então a gente tem sempre essa política do uso. A gente sempre vai estar utilizando registradores temporários, aqueles registradores temporários que começam com T, a gente tem aí T0, T1, T2 e assim por diante. Se a gente precisar utilizar mais valores do que são comportados pelos registradores temporários, a gente precisa então, antes de utilizar qualquer outro registrador, salvar esse valor antigo na pilha, para depois a gente recuperar esse valor antigo no momento que for finalizar a função. Aqui temos um exemplo de uma possível inconsistência que pode ocorrer. Aqui temos aquela nossa função de troca, que aqui foi nomeado como exchange, que simplesmente vai trocar os valores de argumentos de entrada A e B. E aqui temos a função de mix, que vai chamar a função de exchange. Então repare que o mix ele está preparando os argumentos de entrada da função de exchange utilizando os registradores A0 e A1 para passar o valor de x e y. E mais acima a gente tem uma leitura de um outro valor qualquer salvando no registrador de A2. Então aqui o mix acha que os parâmetros de entrada estariam em A0 e A1. Mas se a gente for olhar a função de exchange, a gente vê que ele está considerando que os parâmetros de entrada são A2 e A3.
Então, com isso, vai ter uma troca entre os valores de A2 e A3, e esse valor de A2, que estava sendo utilizado pelo mix, ele vai ser modificado de forma errada, porque ele não era para ter sido alterado dentro da função de exchange, porque aqui a gente vê claramente que a intenção era modificar os valores de A0 e A1. Então, repare que aqui o conteúdo de A2 ele foi modificado de forma errada pela rotina de exchange. Então, isso aqui ocorre devido à falta de padronização. Se ele tivesse considerado que os argumentos de entrada começassem com A0, A1, não teria acontecido isso. Temos algumas questões que podem ser levantadas com esse exemplo. Nesse caso, quem deveria salvar o valor no registrador de A2? Deveria ser a subrotina exchange ou a subrotina do mix? Qual que é a correta de salvar, de modificar o valor de A2? Isso vai depender do ABI que está sendo utilizado na linguagem de montagem. A gente tem dois tipos de cenário. A gente pode ter o que a gente chama de caller, que seria aquela rotina chamadora, e a gente vai ter a rotina que foi chamada, que é o callee. E a gente pode ter, então, dois tipos de políticas. Aqui a gente vai ter os registradores caller saved, ou seja, aqueles registradores que devem ser chamados pela rotina que chama uma função. E aí vai ter os registradores callee saved, que são aquelas rotinas que são chamadas. Quais são os registradores que eles podem salvar sem impactar na função chamadora? Aqui no nosso caso, pela ABI do RISC-V que a gente vai estar utilizando, a gente vai ter essa convenção. Os registradores que vão ser salvos somente pela função chamadora vai ser os registradores temporários, de T0 até T6, vai ser o registrador RA e vai ser os registradores com argumentos de entrada e saída de uma função de A0 a 7. Ou seja, as funções chamadoras vão poder modificar esses registradores. Enquanto aquelas funções que estão executando no momento, eles vão poder modificar os registradores S0 até o S11. Então isso aqui vai ser uma convenção para facilitar o uso de registradores quando a gente for fazer chamada de função. Agora vamos definir uma região que fica na pilha, que seria o quadro de pilha ou stack frame. A gente sabe que sempre quando tem uma rotina ativa, uma função que está rodando no momento, ela pode fazer várias chamadas a outras funções. E aí a gente pode ter várias rotinas ativas no momento, né? Uma rotina ativa seria aquela chamada que ainda não terminou. Então a gente pode ter o caso que uma rotina A chama a rotina B, que chama a rotina C. Então quando o C está executando no momento, a gente vai ter que o B e o A vai estar com espaço alocado na pilha. Vai ter essas variáveis locais na pilha também. Além disso, a gente vai ter todas as informações que a gente viu. Vai ter o endereço de retorno, vai ter variáveis locais, argumentos de entrada, isso tudo vai estar na pilha. Então, para a gente não se perder qual que é a região de código para cada uma dessas rotinas que estão sendo chamadas, a gente vai ter o que a gente chama de stack frame ou quadro de pilha, que ele vai ser correspondente a cada uma dessas rotinas que estão sendo executadas. Então, o quadro de pilha é formado pelo conjunto de dados consecutivos adicionados por uma rotina ativa. Então, a gente pode perceber aqui no nosso exemplo que primeiro foi alocado na pilha a rotina A, depois a rotina B e a rotina C. Então, cada uma dessas cores vai representar o que a gente chama de quadro de pilha para cada uma das rotinas, né? Vai ser o frame de cada uma dessas rotinas sendo chamada. E a gente pode ver que a rotina atual é sempre aquela que está no topo da pilha, que no nosso caso seria o C. E aí, para a gente saber as delimitações desse quadro de pilha, a gente vai ter o registrador frame pointer, que é o registrador FP. Ele sempre vai apontar para o início do quadro de pilha da rotina que está executando atualmente. Então, como aqui a gente tem que o C ele é a rotina atual, o frame pointer ele vai estar apontando aqui para o início do quadro de C. Então, sempre quando há chamada de função, a gente vai estar alocando elementos no quadro de pilha. Então, quais são os valores que podem ser adicionados no quadro? A gente vai adicionar as variáveis locais que vão ser alocadas na memória para essa chamada de função. Vamos ter aí os parâmetros das rotinas que são chamadas. A gente pode imaginar aí, a partir do 9º em diante, até 8 parâmetros a gente vai estar alocando nos registradores de A0 até A7. No 9º em diante, a gente vai alocar na pilha. Outros parâmetros que a gente vai armazenar no quadro de pilha são os registradores callee saved, que a gente viu de S0 até S11. Então, se a gente está executando uma função e a gente vai precisar chamar uma outra função, então a gente vai precisar salvar esses registradores de S0 até S11, porque a função que a gente vai chamar, ela vai estar utilizando provavelmente os registradores de S0 até S11, seguindo a política de uso de registradores que a gente viu pelo ABI que a gente vai estar utilizando. Então a gente sempre vai ter esses valores sendo salvos na pilha antes de chamar uma outra função. E também a gente vai ter os registradores callee saved, que são registradores alocados pela função chamadora. Então, se a função precisar chamar uma outra,
ela não pode também perder esses dados que foram alocados por sua função chamadora. Então, vai ter também espaço para o registrador RA, de A0 até A1 e assim por diante. Então, o quadro de pilha ele vai englobar todas essas informações. E o registrador FP ele sempre vai apontar para o endereço de início desse quadro atual que está sendo alocado. Outro problema que surge é como manter o stack pointer alinhado com a memória, com o quadro de pilha. Então, isso aí também vai depender do ABI que vai estar sendo utilizado, né, do conjunto de regras que vão ser adotadas. No caso do ABI LP32, ele especifica que o stack pointer ele deve sempre estar alinhado com endereços múltiplos de 16. E aí uma forma de conseguir fazer isso é sempre alocar e desalocar um quadro de pilha com múltiplo de 16 bytes. E aí a gente sempre vai ter que o SP vai estar alinhado. Por fim, vamos ver como é que seria implementada uma chamada de sistema do sistema operacional. Então a gente viu que os programas de usuário, geralmente vão operar em cima de dados que estão armazenados na memória ou nos registradores do processador. E em algumas situações a gente precisa ler dados que vêm dos dispositivos de entrada e saída, como teclado, monitor, entre outros dispositivos. E esses dispositivos eles vão ser gerenciados pelo sistema operacional. Então a forma que a gente tem de pegar valores, dados que venham desses dispositivos é através de requisições de chamadas de sistema do sistema operacional, ou System Call. E como a gente viu nas aulas anteriores, para a gente fazer uma chamada de sistema, a gente vai estar utilizando a instrução eCall. A gente viu que cada chamada de sistema ele vai ter um ID, a gente precisa colocar esse ID em um registrador específico e depois chamar a instrução eCall para fazer a chamada de sistema. Aqui temos o exemplo que a gente viu nas aulas anteriores, utilizando a chamada de sistema do write, que é para escrever em um arquivo. Então, para fazer uma escrita no arquivo, a gente precisa fazer uma chamada do sistema operacional. E a gente vai estar utilizando todas as políticas de usos que a gente viu nessa aula, seguindo a ABI LP32. Então, essa chamada de sistema, por exemplo, ela vai ter alguns argumentos de entrada. A gente precisa primeiro definir esses argumentos de entrada, fazer a chamada de sistema e, no fim, desalocar espaço para esses argumentos de entrada. Então, aqui no caso dessa chamada do write, a gente precisa passar, então, todos os argumentos de entrada para essa função. Como a gente tem menos do que 8 argumentos de entrada, somente 3 argumentos, a gente coloca nos registradores A0 até A2. E depois a gente vai estar utilizando o registrador A7 especificamente para colocar qual que é o ID dessa chamada de sistema. Então, o write ele tem o ID 64. Então, a gente tem sempre o A7 reservado para isso. E aí a gente consegue utilizar a instrução de eCall para fazer essa chamada de função. Então, repare que aqui a gente não tem o JAWS indicando um rótulo. A gente vai ter um ID que vai estar no registrador A7. Aí esse eCall, o que ele vai fazer por baixo dos panos? Ele vai identificar qual que é o rótulo desse ID 64 para estar acessando o endereço alocado lá para o kernel do sistema operacional. Então, pessoal, nessa aula a gente viu as maneiras que a gente tem para a gente fazer implementação de funções, chamadas de rotinas, utilizando o ISA do RISC-V. A gente viu as conversões que a gente vai estar utilizando e na próxima aula a gente vai começar a falar sobre a hierarquia de memória. A gente vai entender por que a gente utiliza mais de uma memória no computador de propósito geral. Então, finalizando essa aula por aqui, pessoal. Até mais.